agora a gente vai falar sobre melhoramento genético e transgenia, tá? Para finalizar os conteúdos aí da nossa disciplina, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouco do histórico do melhoramento genético. Isso eu falei com vocês lá na primeira aula, acho que foi na primeira aula, que eu falei com vocês que durante anos, durante milênios, né, os seres humanos eles já faziam o melhoramento genético, mesmo sem conhecer as bases genéticas, as bases científicas, né, de forma muito lenta e sem uma base, né, científica para realizar esse melhoramento genético de organismos, né, de uso que serviam, né, que eram úteis para os humanos, ou para a sua alimentação, ou para o seu transporte, né, como os cavalos e tudo mais. Mas agora a gente vai estar focando principalmente nos alimentos, tá? Então, o processo de seleção artificial, né, foi sendo feito, que é justamente selecionar artificialmente, né? Então, por observação, os seres humanos selecionavam aqueles organismos que tinham características mais interessantes, né? Um fruto maior, mais vistoso, com um sabor melhor, né? Com mais rico em açúcares, né? E aí eles selecionando esses organismos para fazer os cruzamentos, tá? Melhorando assim a qualidade daqueles organismos, então, daqueles alimentos principalmente, tá? E isso trouxe a evolução dos alimentos como são hoje, a banana, a alface, a cenoura, a melancia e vários outros exemplos, tá? O milho é um exemplo que eu trouxe para vocês lá, né? Esse é a versão selvagem do milho, então há milhares de anos atrás, mais ou menos uns 8.000 anos atrás, a gente tinha simplesmente essa versão de milho, tá? Com poucos grãos, né? Com baixo teor de açúcares, e aí a partir desse melhoramento aí genético de seleção artificial, que foi uma seleção de cultivares, né, do milho que tinham propriedades melhores e fazendo esses cruzamentos, se chegou, né, nesse que é o milho mais intermediário, já maior, com mais grãos, e o milho como a gente conhece hoje, tá? Mas, bom, né, a gente tem o melhoramento, né, genético por essa forma, né, de seleção artificial, que é uma forma lenta, né, e pouco previsível de se fazer, mas com a evolução aí da ciência, né, e foi aí, né, em 1953, como a gente bem sabe, bem estudou, veio o estudo do DNA, né, se descobriu qual era a causa dessa hereditariedade que já era observada para se fazer a seleção artificial, então os estudos de Mendel, os estudos, né, de genética molecular, trouxeram aí, descobriu-se a fórmula do DNA, como ele era, como a gente poderia também mexer nesse DNA, alterar esse DNA e manipular ele, tá? Então, surgiu aí o que a gente chama de tecnologia do DNA recombinante, que é justamente aí ferramentas para manipular o DNA dos organismos, tá? A partir aí de 1953, isso já começou a ser feito, tá? E organismos geneticamente modificados começaram a aparecer, a serem produzidos e a estarem no cotidiano da nossa vida, né? Dos seres humanos. Começaram a aparecer para produzir produtos de interesse da indústria, para produzir alimentos de interesse da indústria. E então, a partir disso, a gente começou a ter a necessidade, né, de instaurar aí leis de biossegurança, né, para definir esses organismos geneticamente modificados, né? E poder se ter um controle disso, isso não ser feito de forma, né, descontrolada, tá? E a Lei de Biossegurança Brasileira, ela foi aí de 2005, tá? Definindo os organismos geneticamente modificados, ou pela sigla a gente chama de OGMs, né? Como um ser vivo que teve o seu material genético, DNA ou RNA, modificado por engenharia genética, tá? Pela tecnologia do DNA recombinante. Mas por que a gente deve utilizar a tecnologia do DNA recombinante, né, pessoal? Qual é a vantagem? Tá? Bom, realizar primeiro modificações mais precisas, né? Ter um alvo do que eu quero modificar, o que eu quero trazer de característica, o que eu quero de eliminar de característica desse organismo, né? E realizar uma modificação mais precisa, racional, tá? Do que aquele melhoramento por intercruzamento que a gente fazia já há milhares de anos atrás, né? Que é lento e é pouco previsível, tá? Obviamente o milho ele não partiu daquele cultivar inicial para o que a gente tem hoje em poucos anos, né, de melhoramentos, né? Foram milhares de anos, né, ali realizando esse melhoramento, esse cruzamento, essa seleção artificial para se chegar no milho como é hoje.
Então, a gente consegue ter uma forma de alterar ali, né, de melhorar esses organismos de interesse humano, né, realizando modificações mais precisas e um processo mais rápido, tá? Uma outra justificativa para se usar a tecnologia do DNA recombinante é a possibilidade de trazer características genéticas de uma determinada espécie para uma outra espécie de um grupo bastante distinto. É o que a gente chama de expressão heteróloga, a gente já vai falar um pouquinho mais aqui, né? Isso jamais ocorreria com o intercruzamento. Por quê? Porque eu cruzar uma espécie com outra que é muito distante, você não vai ter nenhuma prole viável, tá? Esse cruzamento ele vai ser impossível de ocorrer, tá? O que define justamente, né, a separação dessas espécies, né, e grupos, né, justamente essa impossibilidade de acontecer aí, né, o cruzamento gerando alguma prole, tá? Então, a tecnologia do DNA recombinante traz essa possibilidade. Usando também essa tecnologia, é possível obter novos produtos, tá? Produtos que não são obtidos sem a tecnologia do DNA recombinante, em novos insumos, e também melhorar a obtenção dos produtos que já existem e já são comercializados. Então, se um organismo produz um produto de interesse, ou se ele mesmo é um próprio produto de interesse, como os alimentos, né? Ele já é existente, já é comercializado, mas a gente pode conseguir gerar um organismo que é melhor, tem melhores propriedades, tem melhores características, né? Para serem, então, comercializados, tá? E aí agora você já deve estar pensando em, vai falar de alimentos transgênicos, já está falando sobre transgenia, né? Mas o que de fato é a transgenia? É bom a gente definir isso, né? Porque a gente está falando aqui de organismos geneticamente modificados. Mas, embora todo organismo que a gente chama de transgênico seja um organismo geneticamente modificado, nem todo organismo geneticamente modificado vai ser, de fato, considerado transgênico, tá? Então, isso por quê? Porque quando a gente tem um organismo transgênico, quando a gente fala que esse organismo ele é transgênico, isso é definido pela presença de um ou mais transgenes, tá? Ou seja, genes que foram obtidos de uma outra espécie que foi, né, adicionada naquele organismo, tá? Então tem que ter a presença de transgenes naquele organismo para eu chamar ele de organismo transgênico. Aqui, por exemplo, né, pensando então, se eu tiver, né, o DNA de uma espécie, aqui eu tenho o DNA de uma determinada espécie, vamos imaginar. Se eu inserir aqui, nesse DNA, nesse genoma dessa espécie, um transgene, ou seja, um gene que é natural de outra espécie, aí sim eu vou formar um organismo transgênico, tá? O organismo, né, que vai receber esse transgene é chamado de receptor, tá? E o organismo que vai doar aquele gene é chamado de doador. Então, se eu tenho essa definição, se eu trago genes de um organismo doador para um organismo receptor, aí sim eu estou formando um organismo transgênico. Aí sim eu tenho a transgenia. E esse processo ele é chamado de transgênese, tá? Criar um organismo transgênico é chamado de transgênese. Bom, e dentro de todo esse contexto do uso da biotecnologia, do uso da tecnologia do DNA recombinante, do uso da transgenia, está intimamente relacionado, isso tudo está dentro da área que a gente chama de biotecnologia. A biotecnologia, né, é uma tecnologia desenvolvida, se define, né, por ser uma tecnologia desenvolvida a partir de conhecimento de uma ou de várias áreas da biologia, tá? Com uma finalidade produtiva. Então, biotecnologia é o quê? É produzir alguma coisa de interesse, algum produto de interesse, utilizando ou biomassa ou organismos vivos, né? Ou também, além disso, tecnologia do DNA recombinante, tá? Então, tudo isso está dentro da área da biotecnologia. E a biotecnologia, ela vai poder produzir aí
insumos, produtos de interesse para todos os ramos possíveis, né, que a gente possa imaginar. Então, a biotecnologia está associada também ao meio ambiente, tá? Em trazer aí, né, a biorremediação, por exemplo, é um exemplo de tecnologias que ocorrem, que são produzidas aí pela biotecnologia. Na área de saúde, a produção de diversos medicamentos, biofármacos, etc., tá? Em diversas outras áreas, tá? Mas hoje, né, para a gente tentar ter um foco maior e um foco que seja interessante para vocês, a gente vai falar mais da indústria alimentícia, de uma forma geral. Então, a biotecnologia sendo usada para produzir aí alimentos, tá? Dentro da indústria alimentícia e também, né, alimentos que são aí ligados à agroindústria. Então, né, que a biotecnologia também vai estar presente aí na produção, né, de alimentos por agricultura, tá? Então, a gente vai falar hoje mais da agroindústria e da indústria alimentícia. Bom, e como o tema da aula de hoje é melhoramento genético e transgenia, é justamente o que a gente vai fazer hoje, é unir a biotecnologia de alimentos com a tecnologia do DNA recombinante, tá? As duas em conjunto é que fazem com que a gente consiga produzir aí diversos insumos de interesse da área alimentícia, como os alimentos transgênicos, os ácidos orgânicos, que são extremamente importantes na indústria alimentícia, como o citrato, as enzimas são importantes, são utilizadas bastante dentro, né, do setor da indústria de alimentos, carotenoides, que tem aí um valor altíssimo, né, dentro da indústria de alimentos. Lipídios estruturados, produzir determinados lipídios que não estão presentes, né, aí naturalmente conseguem ser extraídos. Por exemplo, os lipídios que são produzidos pelo leite materno e pura e simplesmente, né, pelas glândulas mamárias do leite materno, são difíceis de serem aí sintetizados, né, de uma forma mais natural e poderem, então, estar presentes nas fórmulas, né? Então, também é um assunto que está sendo muito falado, são esses lipídios estruturados, tá? A gente vai citar aí alguns exemplos. Mas, primeiro, a gente vai começar falando sobre os alimentos transgênicos, tá? Então, vamos falar sobre os alimentos transgênicos. Um pouquinho de histórico. A história aí dos alimentos transgênicos, ela vem aí de mais de 30 anos atrás, tá? Quando ocorreu a primeira inserção de um transgene, tá? Em um organismo eucariótico, uma planta, tá? Então, lá em 1983, que teve esse avanço, né, em conseguir realizar isso em um organismo eucariótico superior, como uma planta, tá? Isso ainda não era uma realidade. Nos anos 70, a gente já tinha uma modificação genética ocorrendo em organismos mais simples, procariotos, como as bactérias, né? Foram os mais simples, então foram os primeiros a serem aí utilizados na tecnologia do DNA recombinante. E o marco foi em 1983, quando os estudos começaram a conseguir realizar a modificação genética bem-sucedida, tá, de plantas. E o primeiro registro foi esse, que foi a inserção de um transgene, então já sabemos que é um gene de uma outra espécie, tá? Um gene que era para resistência a antibiótico, tá? Então, um gene para resistência a antibiótico de uma bactéria, tá? Em uma planta, o tabaco. Tá? Então, a gente tinha lá o Agrobacterium tumefaciens, que é uma bactéria, tá? Que foi o organismo aí doador, nesse caso. Um gene que está presente no genoma dessa bactéria, que é o gene para resistência ao antibiótico, foi inserido dentro do genoma da planta, né, do tabaco, da nicotina tabaco, que foi o organismo receptor que recebeu esse transgene, formando assim, então, um organismo transgênico, o nosso primeiro organismo transgênico, né, nossa primeira, na verdade, planta transgênica, né, foi, então, essa planta do tabaco, em 1983. Ainda em 1983, então, alguns meses que se seguiram, né, foi relatada também a transferência, né, de forma bem sucedida, a inserção de um gene de uma planta em outra planta, que também era uma outra, né, uma outra nível aí de complexidade. Então, usar um gene, conseguir extrair e utilizar um gene eucariótico e inseri-lo em uma outra
em um outro organismo eucariótico, que foi esse caso aqui, em que a gente tem, né, o feijão, tá? O feijão chinês, que foi o organismo doador, tá? Um gene, que é um gene que codifica para a principal globulina de reserva das sementes do feijão. Então, o feijão ele é extremamente nutritivo, né? Tem, né, muita dessa proteína, que é a faseolina, tá? Que é uma globulina de reserva, tá? Então, o gene para a produção dessa proteína, né, importante, a faseolina, foi aí né, foi isolado, né, do nosso organismo doador, que foi o feijão chinês, para um organismo receptor, que foi o girassol. Então, conseguiu-se produzir aí, né, essas plantas de girassol transgênico que produziam essa proteína, portanto, aí mais também nutritivas. A semente de girassol também é utilizada, tá, pessoal? Em muitos, para muitos alimentos, né, de uma maneira geral. Então, esses dois trabalhos, né, foram os trabalhos mais importantes e foram os pioneiros. Então, para vocês verem aí hoje, né, mais de 30 anos atrás, nada, quase 40 anos atrás, é que a gente teve aí, né, os primeiros relatos, os primeiras pesquisas bem-sucedidas com a transgenia em plantas, tá? E qual é a vantagem da gente produzir alimentos transgênicos? Qual é a vantagem de se existirem esses alimentos transgênicos, tá? Então vamos citar aí as principais vantagens dos alimentos transgênicos. Melhorar os recursos alimentares, então melhorar as produtividades, a produção de recursos, né? O que eu já li também em alguns casos falando sobre se produzir mais alimentos e conseguir diminuir a fome no mundo. A gente não vê isso acontecendo, mas aí são por outros fatores, né? Mas de fato, né, os organismos transgênicos têm a capacidade de melhorar os recursos alimentares, tá? Melhorar a produção dos alimentos. Gerar alimentos mais saudáveis e com melhor valor nutricional. Isso, de fato, também acontece, né? A gente, por exemplo, acabou de ver um melhor valor nutricional da semente, né, de girassol, quando ela produz, né, essa proteína, a faseolina, que é tão importante, né, no valor nutricional do feijão, a gente sendo produzida aí no girassol, tá? Então, sim, né, a gente tem essa vantagem de gerar alimentos mais saudáveis e com melhor valor nutricional, tá? Para os indivíduos que se alimentarem desses alimentos, né, com maior valor nutricional, também vão estar, né, melhorando a sua saúde. Além disso, a vantagem dos alimentos transgênicos também é a possibilidade de trazer uma prática agrícola mais respeitosa ao meio ambiente, né? A gente pode trazer uma prática mais respeitosa ao meio ambiente, por exemplo, inserindo aí cultivares resistentes a pragas e doenças, né? Como a gente botou ali, né, um cultivar, né, que pudesse ser resistente a uma determinada praga ou uma determinada doença, tá? Vai reduzir o uso de agrotóxicos. Então, se você usa um agrotóxico, né, para evitar que uma praga, né, destrua a sua produção daquele alimento, e você, ao invés de produzir aquele alimento, você substitua por um alimento transgênico que é resistente a essa praga, você não precisa mais utilizar, ou precisa utilizar menos do agrotóxico que livra esses alimentos daquela praga. Então, isso, nesse caso, né, a gente vai ter aí uma vantagem, né, ao se produzir esses alimentos transgênicos, tá? E aí agora vem a pergunta que todo mundo faz, né, que todo mundo se faz, e existem discussões, na verdade, na literatura sobre, né, essa pergunta, né? Os alimentos transgênicos, eles são seguros? E o que a literatura nos responde, né? Os alimentos transgênicos, eles são, de fato, os alimentos mais regulamentados do mundo. Então, para comercializar um alimento transgênico, são exigidas diversos testes devem ser feitos inicialmente para que aquele alimento possa ser considerado, então, seguro e comercializado. Então, não é qualquer alimento transgênico que chega a ser comercializado, que chega ao final, né? Ele pode reprovar em vários desses testes e não ser, então, comercializado, tá? Por exemplo, né, alguns desses testes que são feitos que eu encontrei por aí, né, análises composicionais comparativas, então comparar, né, se a gente tem um determinado alimento, né, a gente realiza uma modificação, gera um alimento transgênico daquele organismo ali, né, e a gente faz uma análise de composição,
né? E comparativamente, a gente vai comparar, então, a composição daquele alimento sem a modificação e com a modificação. Existem compostos que acabaram sendo produzidos nesse alimento transgênico que não estavam presentes anteriormente? Bom, isso vai dar um indicativo em relação à segurança. Por exemplo, se a gente produziu, né, botou lá um gene para a produção da faseolina, daquela proteína lá no girassol, se eu fizer a análise composicional e só ver um aumento da produção dessa proteína em si, né, e não realizou essa modificação, então não trouxe produção de outros compostos que podem acabar sendo alérgicos, podem acabar sendo tóxicos, né, de alguma determinada forma, então eu tenho aí um indicativo de que você tem um alimento seguro, né, por essa análise composicional comparativa que deve ser feita. Além disso, são feitos testes mais direcionados, não uma análise composicional básica, né, mas testes aí direcionados para moléculas específicas, de toxinas de plantas, antinutrientes, alérgenos, né, composições aí, substâncias químicas, né, que possam aí trazer algum tipo de, comprovadamente, né, algum tipo de dano à saúde daquele indivíduo que for consumir, né, aquele alimento. Medidas brutas de proteína, gordura, fibras, aminoácidos, ácidos graxos, cálcio, fosfato, metais, de uma maneira geral, né, são feitas também nesses alimentos transgênicos, tudo comparativo, né, com uma análise, né, que vai trazer, vai responder, né, se você tem ali, né, algo que está adequado, né, enfim, de determinada forma. E além disso, estudos de alimentação também são feitos, né, alguns testes com animais, então, são feitos, então, a partir de todos esses testes, né, todos eles foram aprovados, e aí, por último, é feito ainda um teste para analisar, na verdade, problemas relacionados ao longo prazo do consumo daquele alimento transgênico. Então, é feito aí com roedores, normalmente, por 90 dias, são feitos para detectar, né, testes de estudos de alimentação, tá? Para detectar aí problemas crônicos de longo prazo que podem ocorrer pela exposição a esse novo alimento. Então, é feito o quê? Uma exposição desse alimento, né, transgênico e de um outro similar que não seja transgênico para se comparar aí, né, quais são os possíveis efeitos que podem estar causando aí na saúde daqueles animais, né, quando eles comem o transgênico e quando eles não estão se alimentando do transgênico, tá? Então, assim, né, o que a gente se considera é que a literatura em si, né, científica, ela considera, de uma maneira geral, que a combinação dessa análise composicional, né, com uma análise de comportamento fenotípico e agronômico, então também é testado o crescimento, né, a agricultura daquele alimento transgênico, né, então é observado o comportamento fenotípico e agronômico para fornecer aí, né, isso traz, né, fornece, né, estabelece a segurança da cultura transgênica para depois, então, ela poder ser aprovada para comercialização, tá? Então, a literatura, de uma maneira geral, traz isso, mas existem aí problemas também que vão estar associados aos alimentos transgênicos, se a gente for buscar, né, e trazer essa discussão, né, a gente vai ver isso também, tá? Eu trouxe alguma coisa para vocês responderem lá no estudo dirigido 5, para a gente continuar essa discussão. Se vocês quiserem conversar sobre isso na próxima aula, a gente também pode conversar. Mas existem aí casos, em alguns momentos, em alguns casos, em que os alimentos transgênicos podem aí estar trazendo alguma alteração, não de saúde, né? Isso nunca foi comprovado. Mas em relacionada aí ao ecossistema de uma maneira geral, se esse alimento transgênico vai estar contribuindo para um desequilíbrio, né, ecológico, aonde ele puder estar sendo produzido, né? E algumas outras também discussões aí até do campo filosófico, tá? Bom, é isso que eu tinha para falar mais sobre alimentos transgênicos. Agora a gente vai entrar numa parte que a gente vai conversar sobre organismos geneticamente modificados, inclusive plantas também, inclusive alimentos transgênicos de uma forma geral, mas pensando aí em bioprocessos, tá? Pensando em obter bioprodutos de interesse da indústria alimentícia,
que podem acabar sendo também os alimentos transgênicos, né? Mas pensando aí no porquê que a gente pode utilizar, por que já se tem utilizado os organismos geneticamente modificados e como também utilizar eles, como que a tecnologia do DNA recombinante funciona para chegar lá, para chegar num organismo geneticamente modificado, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar, aqui eu coloquei 2 organismos, uma levedurazinha, tá? Sendo representada. A gente comparar aí, né, organismos selvagens e organismos que a gente chama de recombinantes também, tá? Então, o organismo geneticamente modificado, a OGM, a gente também chama ele de organismo recombinante. Por quê? Porque ele foi produzido pela tecnologia do DNA recombinante, tá? E os organismos que não foram alterados geneticamente, ou seja, eles são organismos originários, né? Lembram dos alelos selvagens que eu falava para vocês, e os alelos mutantes, né? Que surgiram depois por mutação? Então, e aí acabaram se usando esse termo, né? Selvagens também para os organismos, falando desses organismos que são os originais, os originários, que estão aí na natureza. Então, nós temos lá o organismo selvagem, normalmente em artigos que vocês forem ver e tudo mais, que tenham esse tipo de comparação, eles são identificados com essa sigla WT, que do inglês é Wild Type, né, que significa justamente o tipo selvagem de organismo. Então, se a gente vai comparar, né, organismos selvagens com organismos recombinantes, o que a gente pode pensar inicialmente, tá? Qual a função primária do ser vivo na natureza, né? Qual é a função primária de um ser vivo qualquer na natureza? É a sobrevivência e a reprodução, né? Sempre sobreviver e se reproduzir para manter ali, né, a partir da sua prole, manter aquela espécie. Então, essa é a função primária do ser vivo. É para isso que a gente, com isso, né, com essa função primária que a gente teve a variabilidade, a variação, a geração de tantos tipos de seres vivos por aí, né? Justamente que foram sobrevivendo, variando, sobrevivendo e se reproduzindo, né? E montando aí toda essa natureza que a gente conhece, né? Todas essas espécies, milhares, milhões de espécies, né? De seres vivos, tá? E por isso, em poucos casos, né, é que os organismos selvagens vão apresentar uma produtividade muito alta de um bioproduto de interesse. Então, para o que aquele organismo precisa para sobreviver e se reproduzir, não necessariamente é uma alta produção daquele bioproduto que o ser humano está interessado. Né? Afinal, aquele organismo selvagem ele está interessado mesmo em sobreviver e se reproduzir. Não em dar ao bel prazer humano aquele bioproduto que é de interesse. Né? Então, a produção de um bioproduto por um organismo selvagem, né, ela vai ser em níveis necessários para a necessidade daquele organismo, de acordo com as condições ambientais em que ele se encontra, tá? Então, às vezes ele vai produzir até mais em uma condição ambiental que favoreça aquela produção, né? Ou que ele necessite realizar aquela produção maior numa condição ambiental diferente, mas, né, de uma forma geral, vai ser a produção tá relacionada à sua sobrevivência, tá? Então, se a gente tem isso, né, a gente tem essas questões para os organismos selvagens, os organismos recombinantes, né, geneticamente modificados pelos seres humanos, nós seres humanos realizando a modificação genética de forma racional, pensando o que a gente quer alterar ali, o que a gente vai fazer é com que os organismos recombinantes tenham uma alta produção, né? Ele não vai estar ali só para sua sobrevivência e reprodução. A gente vai alterar aquele organismo para que ele realmente produza mais daquilo que a gente tem interesse, tá? Então, por isso, se a gente for parar para pensar, se os organismos selvagens não vão estar produzindo tanto assim e os organismos geneticamente modificados, a gente vai modificar eles para produzir mais, então na biotecnologia a gente só deve usar organismos geneticamente modificados e não usar mais nenhum organismo selvagem para nada. Não, não é assim que funciona. Claro que não. Não é assim, não, a gente não vai usar sempre organismos geneticamente modificados, porque apesar de termos vantagens nos organismos geneticamente modificados, nós também temos desvantagens associadas a ele, que eu já vou mostrar aqui. As vantagens, a gente acabou de falar, estão na alta produção e rendimento, né, que esses organismos vão ter, em viabilizar, né, com a tecnologia do DNA recombinante, com
com a modificação genética do micro-organismo é que eu viabilizo a possibilidade de produzir um bioproduto que é natural de um organismo em um outro organismo, né? Como a gente acabou de ver, que a gente acabou de falar, a transgenia em si, né, vai ser só viável quando a gente gerar um organismo geneticamente modificado, tá? O exemplo é a insulina humana sendo produzida em bactérias, que a gente já vai falar um pouquinho mais. Isso não seria possível em um organismo selvagem. Além disso, a gente viabiliza a produção de bioprodutos que são provenientes de organismos não cultiváveis, tá? Então, a gente traz, com a possibilidade, né, da tecnologia do RNA recombinante, a gente traz novos produtos que nenhum organismo selvagem consegue produzir em quantidades suficientes para ser comercializado, por exemplo, tá? Um exemplo são as extremoenzimas, são as enzimas que têm atividades em temperaturas super altas, por exemplo, tá? Essas enzimas, elas existem, são enzimas que trabalham a 70, 80 graus, são super de interesse da indústria de uma maneira geral, e são produzidas por organismos, por micro-organismos que vivem lá nas águas vulcânicas, né, em águas termais, são organismos que vivem ali e por isso produzem essas enzimas em temperaturas super altas. Mas esses organismos, se a gente tentar produzir alguma coisa com eles, se a gente tentar fazer com que eles cresçam para produzir aquele bioproduto de interesse, você não consegue. Por quê? Porque ele só consegue crescer lá naquelas temperaturas super altas, em condições muito específicas de crescimento. Então, é um bioproduto que a gente só vai ter a possibilidade de acessar, de comercializar, se houver a tecnologia do DNA recombinante para produzir aquele produto de interesse em um outro organismo que eu consiga cultivar, que eu consiga crescer, tá? E nós temos as desvantagens. Essas são as vantagens que a gente já falou, até repetir algumas, ok? Mas existem desvantagens em usar organismos geneticamente modificados também, tá? E por isso a gente nem sempre, né, na biotecnologia, eu falei para vocês, a biotecnologia em conjunto com a tecnologia do DNA recombinante consegue prover diversas questões, né? Mas nem sempre a biotecnologia vai estar usando os organismos geneticamente modificados porque existem algumas desvantagens com relação a eles. Por exemplo, as leis de biossegurança, que são importantíssimas de existirem, tá? Por quê? Os organismos geneticamente modificados, eles não podem ser inseridos de forma descontrolada na natureza, tá? Como eu falei com você, estava falando, né? Desequilíbrios ecológicos podem acontecer, tá? Transferências de genes, né, naturalmente também podem acontecer, tá? Então, a utilização em determinadas aplicações, como por exemplo na biorremediação, tá? A biorremediação é o quê, né? Áreas que estão afetadas com alguma substância química e tudo mais, né? Que a gente faz a biorremediação usando determinados organismos, tá? A gente coloca organismos lá que conseguem consumir aquele composto tóxico lá, né? Biorremediando aquele local, tá? Mas isso não pode ser feito com um organismo geneticamente modificado. Você vai soltar completamente aquele organismo na natureza, em um rio, em uma região, né? E isso não é viável, tá? Além disso, a gente tem, né, como desvantagem a instabilidade gênica. Um organismo geneticamente modificado, ele pode acabar perdendo aquele conteúdo gênico ou o plasmídio, que a gente já vai falar um pouquinho sobre plasmídio, né? Ou aquela construção gênica que foi inserida naquele organismo, tá? Então, ele pode acabar perdendo isso. Existe uma instabilidade associada a ele que vai inviabilizar a utilização dele em determinadas aplicações específicas, tá? Além disso, em muitos casos, modificar um organismo geneticamente para produzir alguma coisa de interesse em grandes quantidades, que nem eu falei, né? Que eu quero que produza muito. Às vezes, isso vai afetar o crescimento daquele organismo, né? Então, ele não consegue crescer, às vezes, tão bem quanto um organismo selvagem, tá? E isso vai ser bastante ruim quando eu tenho um processo em que eu vou botar o meu organismo sem um controle de contaminação, por exemplo.
Se aquele organismo ele cresce menos, e se eu tiver uma contaminação com outros organismos ali, os outros vão crescer bem mais rápido que ele e vão conseguir ali tomar aquele lugar, aquele espaço e desfavorecer o geneticamente modificado que ficou ali tímido, crescendo devagarzinho, tá? Bom, isso é o geral que eu tinha para falar da tecnologia do DNA recombinante, tá? Vocês entenderem o que é um organismo geneticamente modificado, o que é um organismo transgênico dentro desse contexto. E agora a gente vai falar um pouquinho, tá? Sobre as ferramentas de engenharia genética, tá? Então vamos falar sobre as ferramentas, na verdade, da tecnologia do DNA recombinante, né? Tem o nome também de engenharia genética. Então, vamos falar um pouquinho sobre como que eu construo um organismo transgênico. Como é que eu vou construir esse organismo transgênico? Transgênico ou não, né? Organismo geneticamente modificado. Primeiro, eu vou ter que pensar... Nossa, esse aqui ficou ruim. Primeiro, eu vou ter que pensar no gene ou nos genes de interesse que eu quero modificar, né? A gente sabe, né, que as características, os nossos fenótipos, né, são obtidos a partir do que está lá no nosso genoma, que é expresso, né, os nossos genes sendo expressos naquela característica. Então, eu tenho que pensar em quais características são desejáveis, quais características são indesejáveis em um determinado organismo, seja ele uma planta, seja o que for, tá? E pensar em quais genes, estudar em quais genes estão associados a essas características, tá? Então, qual vai ser o meu gene de interesse que eu me interesso por modificar, tá? Então, por exemplo, se a característica que um determinado organismo tem é indesejável, tá? Então, eu tenho lá uma planta que tem uma característica indesejável, que eu estou falando aqui que são essas manchinhas que ela apresenta. Essas manchas, vamos supor que essa planta é para uma questão de ornamentação, e eu quero que essas manchas não estejam presentes na planta, tá? Então, eu tenho ali um fenótipo, uma característica que é indesejável naquele organismo, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu tenho um gene que é responsável por essa característica. Então, se eu estudei e consegui, se o geneticista estudou lá, né, aquela planta, verificou que no seu genoma tem um gene que é responsável por produzir essas manchas, por exemplo, na planta, eu posso realizar o quê? A inativação do gene responsável pela característica. Se eu inativo aquele gene, eu tenho a inativação daquele fenótipo ou característica indesejada. E aí, o que vai acontecer? A minha planta, eu vou produzir uma planta ali que é modificada geneticamente, vou produzir uma OGM. Não vou estar produzindo, nesse caso aqui, uma planta transgênica, porque eu não estou trazendo um gene de um outro lugar, eu estou simplesmente interrompendo, né, nocauteando, que é o termo que a gente usa, tá, desse gene que é responsável por aquela característica que é indesejável, tá? Então, quando a gente tem esse caso em interromper ou reduzir uma característica indesejável, o que a gente faz, nesses casos, o termo que se usa é knockout ou knockdown, tá? Knockout, do termo próprio que a gente entende, né, das lutas livres e tudo mais, consiste em bloquear por completo a expressão de um gene específico. Então, se eu faço um knockout daquele gene, eu bloqueei ele completamente, ele não é nem um pouco expresso, tá? Em alguns casos, a característica indesejável que eu tenho, se eu faço um nocaute daquele gene completamente, bloqueio ele completamente, eu gero um organismo que não é viável, muitas vezes, porque às vezes bloquear completamente um gene, né, vai gerar ali problemas dentro do metabolismo daquele organismo. A gente já falou sobre isso, né? Um determinado gene ele não está associado a simplesmente uma característica, ele pode estar associado a mais de uma, né? E pode estar ali associado à sobrevivência também daquele organismo, tá? Então, o que se pode fazer também, além do knockout, é o knockdown, que é o quê? A knockdown dessa palavra, ela consiste em um bloqueio parcial daquele gene. Então, identifiquei um gene de interesse porque ele está associado a uma característica indesejável, faço um knockout ou um knockdown daquele gene, tá? Mas eu posso também identificar... desculpe. Agora eu vou trazer um exemplo para vocês, tá? Um exemplo de knockout ou knockdown de gene, tá? Que foi feito nesse trabalho aqui, tá? Esse trabalho aqui que eu estou citando é um artigo da literatura em que foi feito, né, uma alteração, uma modificação genética por nocaute, tá?
por nocaute de um gene que está associado a uma proteína transportadora de metais no arroz, tá? Então, aqui tem o arroz, tá? Aqui é o arroz selvagem, e após a modificação, veja que o crescimento não foi exatamente alterado e tudo mais, mas com essa alteração de remover essa proteína transportadora de metais, houve para reduzir, né, esse interesse que eles tiveram em reduzir, em bloquear a produção dessa proteína, era reduzir a concentração de cádmio, tá? Esse metal que é tóxico em determinadas concentrações para a alimentação, então reduziram a concentração do cádmio nesse alimento, tá? Nesse arroz. Então, populações que têm uma base, né, de alimentação muito estruturadas no arroz, né, tem problemas de toxicidade com o cádmio, tá? É um metal pesado que a gente tem um acúmulo, né, no nosso corpo, né, quando a gente faz a alimentação dele, né, ele está presente no arroz em uma concentração baixa, mas numa concentração aí que, por conta dessa alteração, você teve aí, né, a redução da concentração de cádmio, tá? Aqui está sendo mostrado, né, o roxo e o azul são os cultivares, né, que não tiveram essa modificação, e esse daqui, os outros dois, vermelhinho e verdinho, são os que tiveram a modificação. Então, reduziu-se bastante, como pode ver, a concentração de cádmio aí na produção desse arroz, tá? Então, um alimento, a gente já tem ali um alimento geneticamente modificado para ser, né, utilizado, né, com uma concentração menor de cádmio. Bom, a gente também tem a possibilidade de identificar um gene ou genes de interesse que são desejáveis. Então, ali foi observado, né, uma característica que era indesejável no arroz, que era uma produção, né, e de cádmio, né, de transporte, né, para chegar, então, concentrações mais altas de cádmio na semente do arroz. Mas, então, foi feito, né, um knockout naquele caso, mas eu também posso identificar uma característica de um organismo que é uma característica desejável, não é uma característica indesejável, é uma característica que é interessante, tá? E sendo uma característica interessante, eu posso fazer o que a gente chama de expressão homóloga, tá? Que é o quê? Superexpressar genes desejáveis que já estão presentes no genoma daquele organismo, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um organismo com uma característica de interesse qualquer, eu identifico quais genes estão relacionados com essa característica de interesse, eu insiro esses genes, né, mais cópias daquele gene, eu boto aquele gene num promotor, lembram do promotor? Né? A gente tem um promotor associado àquele gene. Se eu fizer, né, uma construção gênica e colocar aquele mesmo gene que está presente no genoma, colocar um promotor que é mais forte, que consiga trazer uma expressão maior daquela proteína daquele gene que está associado àquela característica de interesse, eu insiro isso no mesmo organismo. Então, aqui eu tenho um organismo, né? E com uma característica de interesse, eu insiro novamente o gene que é presente naquele organismo, já no seu genoma, novamente nesse mesmo organismo. Depois que eu fizer o crescimento e a produção desse organismo, né, com uma maior expressão desse gene de interesse, eu vou ter o quê? Maiores produções do bioproduto de interesse, tá? Mas nesse caso aqui, a expressão que a gente chama de homóloga, a gente não tem a transgenia, tá? Aqui não é uma transgenia, aqui é uma modificação genética. Esse organismo ele vai ser uma OGM, vai ser um organismo geneticamente modificado, mas não vai ser um organismo transgênico, como o caso do arroz também, tá? Então, é isso que eu queria frisar aqui para vocês. Nesse caso, temos um organismo geneticamente modificado que não é considerado aí transgênico pela palavra em si do que ela quer dizer. Muitas vezes as pessoas confundem e usam esse termo, né, para todos os organismos geneticamente modificados, mas não. O que a gente delimita é que o transgênico ele é quando a gente tem presente ali o transgene, né? Bom, aqui um exemplo para vocês de expressão homóloga. Tá? Então, um exemplo de expressão homóloga é o fungo Aspergillus niger, que é um fungo filamentoso, que é utilizado hoje em dia muito na produção do ácido cítrico. Então, se vocês verem, né, a composição dos alimentos que vocês consomem de uma maneira geral, verifiquem lá a composição. Qualquer alimento industrializado, né, a gente tem ali a adição de citrato, do ácido cítrico.
né? O ácido cítrico, ele é muito importante dentro da indústria alimentícia, também da indústria farmacêutica, mas principalmente da indústria alimentícia, tá? E a produção dele hoje já é feita a partir desse fungo filamentoso, que produz grandes quantidades do ácido cítrico, tá? Mas, em alguns trabalhos da literatura, foi feita aí a modificação genética desse Aspergillus niger, tá? Então, esse é o fungo Aspergillus niger, ele tem esse formatinho aqui, tá? Quando ele está crescendo, né? Ele é um fungo, na microscopia, ele tem esse formato aqui, as hifas dele e tal. E esse fungo, quando foi modificado por esse trabalho aqui, vejam que aqui é a concentração de ácido cítrico, aqui cada uma dessas retas, né, representam uma das cepas, um dos organismos que estão presentes nesse trabalho. A gente tem o organismo que é WT, que é o Wild Type, que é o nosso selvagem, ele está aqui, ó, aqui embaixo na produção do ácido cítrico, produz lá 20 e poucos gramas por litro. Mas quando fizeram essa superexpressão desse gene que estava associado à produção de ácido cítrico, tá? Então, descobriram um gene que está relacionado a essa característica da produção do ácido cítrico. Superexpressaram esse gene nesse mesmo organismo, realizando a expressão homóloga. E aí, gerando esse novo organismo modificado geneticamente, que tem essa característica aqui de produção de ácido cítrico, que está aqui em azul. Então, teve uma produção lá, chegando a 100 gramas por litro de ácido cítrico, todos na mesma condição. Ou seja, teve um aumento aí de 5 vezes na produção de ácido cítrico quando se compara à cepa selvagem. Então, eu estou aqui mostrando para vocês aquilo que a gente mostra lá, né, para os organismos geneticamente modificados. Essa capacidade, né, que a gente tem de conseguir melhorar a produção, né, realizando uma modificação genética. Então, esse é um exemplo da produção do ácido cítrico, que é extremamente importante na indústria alimentícia. A expressão homóloga. E nós temos também a expressão, né, heteróloga, que a gente chama de heteróloga, tá? Na expressão que a gente chama de heteróloga, a gente tem a expressão de genes desejáveis, mas que não estão naturalmente presentes naquele organismo. Então, a gente tem a produção a expressão de um gene de um organismo, de uma espécie, em um outro organismo de espécie diferente. Aqui a gente tem a transgenia, tá? Aqui nós temos a transgenia, que também é chamada de expressão heteróloga, tá? Então, nós temos um organismo doador, tá? A gente já falou dos organismos, um organismo doador que apresenta o gene de interesse, uma característica de interesse. Nós fazemos o isolamento desse gene, desse organismo doador, que é o nosso transgene, tá? Que vai ser, então, inserido no organismo receptor. Nesse caso aqui da expressão heteróloga, tá? A gente chama esse organismo receptor de plataforma de expressão. Por quê? Nesse caso aqui, a gente tem um organismo doador que produz aquilo de interesse, mas não produz em quantidades grandes, que a gente possa ali associar, né, a uma comercialização daquele bioproduto de interesse, tá? Então, a gente vai transferir isso para um organismo receptor, que é chamado de plataforma de expressão. Por quê? Porque ele vai ser um organismo que produz muito, que cresce muito bem, que se cultiva muito facilmente, né? E que a gente consegue, então, ter grandes produções daquele bioproduto de interesse, tá? Então, nesse caso aqui, o organismo de receptor é chamado de plataforma de expressão. Recebeu esse transgene, ocorre o crescimento e a produção por essa plataforma de expressão, por esse organismo que recebeu o transgene, e aí eu tenho a produção do meu bioproduto de interesse. Vamos a um exemplo, que é o primeiro exemplo, né, que a gente tem. Na verdade, ele foi nos anos 70, foi a primeira evento aí de expressão heteróloga de produção, né, de um bioproduto de interesse de uso humano, que foi a insulina humana, tá? E hoje em dia, desde alguns anos depois, isso já foi determinado comercialmente, e hoje em dia é dessa forma que ocorre a produção comercial da insulina humana. Ela é produzida por bactérias hoje, tá? E utilizada pelas pessoas que têm diabetes. Então, o que aconteceu? A gente tem o nosso organismo de origem, que nesse caso aqui desse exemplo vai ser o ser humano. O ser humano produz a proteína insulina, que é importante lá para a regulação da glicose, né? Por aquele indivíduo, por nós, né, seres humanos. Mas a gente tem um interesse em produzir e comercializar a insulina
que deve ser utilizada como medicamento, como biofármaco, pelas pessoas que têm diabetes, correto? Anteriormente, a insulina ela era utilizada, né, ela era extraída de porcos, de suínos, tá? E comercializada. Tinha várias reações adversas relacionadas a isso, porque é uma proteína diferente das proteínas humanas, então, logo, reconhecida pelo seu sistema imune, tá? Então, gerava várias reações adversas, tá? Fora que a extração em si trazia um custo maior do que se produzir em uma bactéria, tá? Então, por isso que foi feito, então, um isolamento do gene da insulina né, que foi descoberto, né, em humanos, né? Então a gente já tinha um estudo lá da insulina, verificou-se a sequência de aminoácidos daquela insulina, né? A sequência de aminoácidos daquela proteína em si, foi montado um gene, né, com a mesma codificação, né, que daria exatamente a insulina humana. E esse gene, então, da insulina humana foi utilizado aí, né, foi inserido como um transgene na bactéria Escherichia coli, tá? E essa bactéria Escherichia coli foi o organismo receptor que recebeu esse transgene, mas que é, como eu chamei para vocês, uma plataforma de expressão. Ou seja, é um organismo que cresce bem, cresce rápido, produz muito daquilo que a gente coloca para ela produzir, tá? Então, basicamente, por isso que foi selecionado e também porque, né, um organismo mais simples naquela época, naquele momento, né, era o organismo que era capaz de realizar esse tipo de modificação genética. E aí, a partir da inserção desse gene na Escherichia coli, nessa bactéria, ela produziu aí altas quantidades da insulina e ela pôde, então, ser determinada aí um processo, que a gente chama de bioprocesso, né, porque tem um organismo biológico ali, um processo de produção da insulina, tá? Recombinante, agora a gente chama, né, a proteína em si, né, que é produzida pela tecnologia do DNA recombinante, a gente chama de proteína recombinante. Logo, a gente está produzindo aqui uma insulina recombinante, em grande quantidade pode ser produzida, a redução do preço desse medicamento, né, foi maior com essa tecnologia e melhorou aí as reações adversas, porque a gente está de fato produzindo uma proteína aí humana em bactéria, tá? Um outro exemplo que eu trouxe para vocês, então aquele exemplo lá, né, foi lá dos anos 70, foi o primeiro, a nossa pioneira proteína recombinante que foi comercializada foi a insulina. Hoje diversas são, tá? Um exemplo muito importante para a área alimentícia, né, é a expressão heteróloga também de enzimas, tá? As enzimas elas são muito utilizadas dentro da indústria alimentícia, né, para melhoramento de diversas propriedades dos alimentos de uma forma geral, tá? Diversas enzimas são importantes, vocês vão provavelmente entrar mais nisso posteriormente. E a gente teve aí, por exemplo, na literatura, um exemplo de uma expressão heteróloga, então, de um organismo produzindo em outro, né? A expressão heteróloga de uma lipase, né? É uma enzima, né? A lipase que atua aí em lipídios, né? Atua aí nos triacilglicerol, né? Triacilgliceróis. E essa enzima, né? Lipase de uma planta, da mamona, tá? Que é a Ricinus communis, que é essa daqui, tá? Então, a lipase de uma planta, né, de interesse, que verificou-se que era uma lipase de interesse, com várias características e propriedades, né, importantes, diferenciadas, foi produzida aí pela levedura, por uma levedura, tá? Essa levedura é chamada de Pichia pastoris. Aí, por que, professora, foi produzida nessa levedura? O mesmo caso, né, da expressão heteróloga em bactéria. As leveduras também são organismos muito interessantes como plataformas de expressão. Produzem muito, crescem rápido, conseguem produzir aquilo que é de interesse. No caso aqui, queria se produzir a lipase lá da mamona. Então, foi feita, né, a inserção, né, do gene da lipase de mamona na levedura, ela produziu em quantidades, né, cavalares, vamos dizer assim, né, em quantidades bem grandes da proteína. Isso aqui é um gel de proteína que a gente chama, tá? Esse gel de proteína a gente consegue ver a produção, essa mancha bem grande aí está sendo mostrada, né? A produção que foi feita dessa proteína na levedura, que foi bastante grande, tá? E essa enzima, ela é de interesse diversos, né, dentro da indústria alimentícia, tá? E um dos interesses, né, que se tinha nessa enzima é justamente a produção, tá? A realizar a conversão de lipídios, né, simples,
lipídios que a gente consegue extrair de diversas plantas, de diversos locais da natureza, tá? Lipídios simples, como esse daqui, que é o nosso óleo palmítico, né? Que tem ali, né, os seus ácidos graxos palmíticos, que é um lipídio simples, que é produzido aí por diversas plantas, tá, pessoal? Então, o que se tinha interesse dessa lipase era de converter esse lipídio simples num lipídio que a gente chama de estruturado, tá? Um lipídio estruturado, com uma estrutura específica, tá? Então, a estrutura específica, né, desse lipídio era obter aí, como os ácidos graxos, 2 ácidos graxos oleicos e um ácido graxo do tipo palmítico, tá? Então, essa estrutura específica desse lipídio é muito difícil e caro de sintetizar quimicamente. Então, realizar a conversão por uma enzima é muito mais simples e elas conseguem fazer isso, né, de forma bastante específica. Realizar a modificação em uma posição da molécula, na outra posição da molécula, né? E realizar a produção desses lipídios que são, por exemplo, chamados de estruturados, que estão muito relacionados também, né, além de outras aplicações, né, na área de cosméticos, na área de saúde, né? Está bem relacionado à produção, né, desses lipídios para formulação, né, de fórmulas, né, para recém-nascidos, para bebês, né, com uma composição mais próxima do leite materno, tá? Que apresenta esses lipídios estruturados, tá bom? Beleza, um outro exemplo da expressão heteróloga, o que a expressão heteróloga pode fazer, né? A gente falou ali, né, da produção de uma enzima de interesse. Mas e se eu produzir mais de uma enzima de interesse? Eu consigo chegar em uma rota metabólica. Quando vocês forem falar, né, sobre bioquímica, vocês vão entender essa questão da rota metabólica, né? Existem aí rotas metabólicas de produção de uma determinada substância. Para o organismo produzir uma determinada substância, como, por exemplo, um beta-caroteno, né, que é um carotenoide super importante também da indústria alimentícia, né? Para se chegar no beta-caroteno, é necessário aí diversas enzimas que vão converter uma substância em outra, em um intermediário, para chegar, então, no beta-caroteno. A gente não necessariamente, dentro da expressão heteróloga, precisa inserir uma enzima só, tá? A gente pode inserir uma, duas ou mais enzimas, formando uma rota metabólica inteira, que normalmente seria produzida por um organismo, sendo produzida em um outro organismo de interesse, para que se tenha uma produção em altas quantidades. O beta-caroteno hoje, né, é uma molécula, né, que é obtida a partir da extração, né, de diversos alimentos que apresentam o beta-caroteno em produção alta, tá? Mas a produção dele por micro-organismos consegue produzir mais, né? Aquilo que a gente falou, né? A produtividade maior, de conseguir produzir mais desses carotenoides e conseguir utilizar mais eles ainda como suplementos alimentares, nas rações animais, né? Dentro da alimentação humana também, e os vários benefícios que a gente tem desses carotenoides para a saúde, tá? Bom, não esqueci de comentar, esse aqui é um exemplo da produção de beta-caroteno, né, por uma inserção da rota inteira de produção do beta-caroteno numa levedura, aqui essa levedura que é chamada de arróvia lipolítica. Vejam que ela normalmente tem uma coloração branquinha, tá? Esse organismo, ele tem uma coloração branquinha, tá? Quando ele está produzindo aí, né, o beta-caroteno, quando a gente faz a alteração no organismo geneticamente modificado, ele fica com essa cor, com essa aparência aí laranjona, né, de altíssima produção do beta-caroteno, tá? Bom, essa parte aqui a gente vai falar, a gente falou então, né, dos genes ou gene de interesse. Então, quando eu vou construir um organismo geneticamente modificado, a primeira coisa que a gente tinha que pensar e pontuar era qual característica é indesejável, qual é desejável, né? Vou fazer nocaute, vou fazer knockdown, vou fazer uma superexpressão de uma característica que aquele organismo já tem ou não, vou fazer uma produção dessa característica aqui em um outro organismo para poder produzir mais daquilo ali, né? A expressão heteróloga, tudo mais. Então, já pensei qual é o gene meu de interesse, tá? Mas em quem eu vou produzir ele, né? Qual vai ser o organismo que vai expressar para produzir? Se eu quero fazer uma produção, né, alta, né, eu vou ter aí uma plataforma de expressão, tá?
E aí, qual vai ser a minha plataforma de expressão? Que lá foi selecionada para insulina, bactéria, as outras ali, outros exemplos que a gente mostrou foram as leveduras, né? Quais organismos a gente pode modificar? Basicamente, quase todos, tá? As bactérias são os primeiros, né, organismos que foram modificados porque eles são mais simples. Eles têm uma fácil modificação genética e um rápido crescimento. A bactéria cresce muito rápido. E aí a gente tem as leveduras. As leveduras são os eucariotos, né, mais simples, né? São eucariotos, então são mais complexos, conseguem produzir proteínas mais complexas, né? Mas, né, tem também, né, são unicelulares, tem uma fácil modificação ainda e tem um crescimento bastante alto, tá? Além disso, a gente tem os fungos filamentosos, que eu mostrei para vocês, o aspergillus, que produz o ácido cítrico hoje, são muito utilizados também na biotecnologia para a produção. A gente tem as microalgas, tá? As microalgas também hoje são usadas para a produção de diversos produtos de interesse, tá? Inclusive os carotenoides também são muito produzidos por microalgas, vitaminas, né? Pigmentos de uma maneira geral, tá? Também são muito usadas. As plantas podem ser usadas como plataformas de expressão de um produto aí de interesse também, tá? Elas têm um cultivo também de baixo custo, como as microalgas, porque o cultivo, né, o crescimento delas está associado, né, por conta da autotrofia, né, está associado à conversão lá de energia, pelo CO2, né, e a luz, né, com isso elas conseguem fazer a fotossíntese e crescer, então os cultivos são de mais baixo custo. E além disso, a gente consegue também produzir, usar como plataforma de expressão, né, quando a gente precisa de alguma produção, né, de uma determinada proteína, ou de um determinado fator, ou de um determinado hormônio, que é extremamente complexo, que precisa ser uma célula animal a produzir aquele hormônio para que ele fique exatamente idêntico àquele que é produzido, por exemplo, por seres humanos, né? Aí a gente usa as células animais, células de mamíferos, células de insetos, tá? Também podem ser utilizadas. São só as células, né, que são cultivadas e proliferadas ali, né, naquele cultivo, tá? E etc. Todas essas plataformas de expressão são utilizadas, são válidas e são utilizadas, tá? Cada vez mais utilizadas hoje. E a escolha vai depender do bioproduto de interesse. Ele pode ser produzido por uma bactéria? Será que uma bactéria consegue produzir aquele bioproduto? Ela precisa de algum tipo de mecanismo de modificação pós-traducional, aqueles que a gente conversou lá no início, né? Lá numa aula em que a gente falou sobre isso, né? Será que eu consigo? Será que ela tem o maquinário necessário para modificar, né? Após a tradução daquela proteína, consegue ter o maquinário para modificar aquela proteína e formar, né, a proteína funcional? Ou não, ou precisa ser uma célula animal, ou pode ser uma outra plataforma de expressão, tá? Então a escolha vai depender do bioproduto de interesse. Claro que algumas plataformas de expressão são mais usadas do que as outras, como eu mostrei para vocês nos exemplos. Bactérias são muito usadas, tá, para a produção desses bioprodutos, a insulina, né, os fungos filamentosos e as leveduras são muito utilizados, tá? A produção do ácido cítrico, então, pelo aspergillus. O aspergillus produz muito enzimas que são comercializadas hoje e utilizadas na indústria farmacêutica, tá? E isso, né, elas são mais utilizadas, as bactérias, leveduras e fungos filamentosos, porque eles são mais fáceis de se manipular geneticamente, tá? Quando os eucariotos são eucariotos superiores, como as plantas, as células animais, né, a manipulação genética é mais difícil, é mais dificultada, tá? Fora isso, né, esses organismos, eles crescem muito rápido, né? Então, eles conseguem ter produções altas aí daquele bioproduto de interesse, tá? Agora a gente tem uma outra coisa importante quando a gente vai selecionar a nossa plataforma de expressão, ou o nosso organismo, que vai ser o organismo que vai receber aquele transgene, né? Qual a principal diferença entre os genes procarióticos e os eucarióticos, pessoal? Alguém responde? Entre os genes que estão lá nas bactérias, nos procariotos, e os genes que estão nos eucariotos. Qual a principal diferença que a gente comentou aí ao longo das nossas aulas, né? Como que os genes eucarióticos estão dispostos, né? Qual a diferença que tem? Que os procariotos não têm isso. Alguém consegue responder? Pode ser no chat. Não? Não consegue lembrar? O núcleo, DNA circular.
Tudo isso é diferente mesmo. O núcleo, eles vão ter núcleos e vão ter o DNA circular. São diferenças sim, mas justamente é isso. Márcia e Luísa falaram. Os introns e os exons. Qual a diferença que vai estar dentro do gene? Pensa em um gene único procariótico e um gene eucariótico. O gene eucariótico, a região codificadora, que de fato vai codificar a proteína, ela está lá nos exons só. E a gente tem introns, né, que separam esses exons, né? Então, nos nossos genes eucarióticos, eles estão dispostos em introns e exons, tá? Então, uma coisa importante quando eu pego um gene eucariótico e vou, então, realizar a produção desse gene eucariótico em uma plataforma de expressão procariótica, eu tenho que remover os introns da sequência não dequência, tá? Remover os introns da sequência de DNA, tá? Então, isso é importante. Por quê? Porque as bactérias, elas não processam o RNA que é transcrito. O RNA, ele é transcrito e logo traduzido, simultaneamente até, né? Como a gente mostrou. Então, quer dizer, se eu botar um gene com os introns na bactéria, inserir no genoma dela, ela vai fazer a tradução, né, completa de exon e de intron. E a gente sabe que os introns, eles têm que ser removidos, né? Então, nos eucariotos, a gente tem um maquinário que remove esses introns, deixa só os exons. Às vezes deixa alguns exons, né, e outros não, né? A recomposição dos exons, né, traz lá a recomposição alternativa. Mas, de fato, todos os introns devem ser removidos, tá? Todos os introns são removidos lá para fazer a expressão, né, do gene eucariótico. Então, como a bactéria não vai ter o maquinário para fazer o processamento, a gente, o ser humano que está fazendo essa modificação genética, ele deve, então, né, pegar a sequência do gene, tem a sequência do gene, não vai ter que cortar e remover essas sequências de introns, unir os exons e fazer a expressão, a produção na plataforma de expressão procariótica, tá? Então, relembrar bastante isso. Bom, então já selecionei o meu gene de interesse, já selecionei a minha plataforma de expressão, vou pegar um gene eucariótico, vou produzir em procarioto ou não, vou produzir nele mesmo, enfim, já selecionei esses dois pontos. Agora, como é que eu vou fazer para inserir? Será que eu só pego o gene e insiro ele sozinho lá dentro? Não, a gente não faz assim, tá? Para realizar a inserção dentro da tecnologia do DNA recombinante, a gente precisa do gene de interesse, por exemplo, ele está aqui laranjinha, esse é o meu gene de interesse, a sequência do gene de interesse. Mas para que ela seja incorporada por aquele organismo, a gente precisa que essa sequência, esse gene de interesse, esteja em um plasmídio, tá? Ou vetor. Tá? Um vetor que vai ser responsável por inserir-se naquela célula e ser utilizado por ela, né? O DNA sendo ali, então, transcrito, expresso por aquela célula que vai ser a célula doadora, né? Ou plataforma de expressão, tá? O que são plasmídios, professora? Plasmídios são moléculas circulares de DNA, tá? Capazes aí de se reproduzir independentemente do DNA cromossômico, tá? Então, vou explicar. O genoma de uma célula bacteriana, por exemplo, aqui está sendo mostrada uma célula bacteriana. É um genoma que é circular. A gente já sabe que o DNA dela é circular. Mas além do genoma, as bactérias, elas apresentam esses plasmídios, tá? Isso já ocorreu. Tudo que a gente cria, tudo que a gente utiliza na tecnologia do DNA recombinante, na verdade, a gente observa na natureza e utiliza a tecnologia em si. Tudo é isso, né? Os plasmídios, o CRISPR, tudo é assim. A gente observa o que acontece na natureza e interessante, dá para usar isso aqui. E a gente utiliza. E os plasmídios foram exatamente assim. Os plasmídios, eles acontecem naturalmente em diversas bactérias, são moléculas circulares de DNA, menorzinha, né, do que o genoma em si da célula, tá? Que expressam ali alguns genes de interesse lá para as bactérias. Elas têm esses plasmídios aí, que são DNA, que são fora, que está fora, né? Que não está inserido dentro do DNA cromossômico, tá? Daquela célula, tá? E eles são independentes, eles conseguem se reproduzir independentemente, quer dizer, eles têm uma origem de replicação própria.
tá? E na tecnologia do DNA recombinante, o que a gente fez? A gente observou esses plasmídios que as bactérias tinham e passamos a utilizá-los, tá? Basicamente, formando aí plasmídios sintéticos para a gente utilizar com os genes nossos de interesse. A gente coloca o gene de interesse lá naquela sequência do plasmídio, que é o vetor, que vai conseguir lá, né, se manter dentro daquela célula, tá? Esse plasmídio, ele pode ser do tipo que a gente chama de epissomal, ou seja, ele pode se manter no citoplasma, como está aqui mostrado na figura, ele se mantém lá no citoplasma, independentemente do genoma. Isso é muito utilizado em bactérias, como na produção da insulina. É um plasmídio que é adicionado, que fica lá, que não se integra no genoma da célula, tá? Isso é bem interessante, pode acontecer com diversas plataformas de expressão, como as bactérias. Outras plataformas de expressão não mantêm plasmídios, tá? E por isso a gente tem alguns desses plasmídios que a gente insere dentro da célula e depois, logo depois da inserção, ele se integra no genoma da célula. Então, eles são chamados de integrativos. Então, alguns desses plasmídios, a gente botou o gene de interesse no vetor, a gente chama também de vetor, tá? Vetor ou plasmídio. Colocamos o plasmídio no vetor, inserimos naquela célula e ele, sendo integrativo, ele vai conseguir recombinar e se inserir lá no genoma, em uma posição específica, tá? E alguns desses plasmídios vão ser o quê? Alguns desses plasmídios vão conter todas as sequências necessárias para a inserção de um gene de interesse, de uma característica desejável. Expressão de proteínas de interesse, tá? Então, tem plasmídios que são feitos para a inserção de um gene, ou tem plasmídios que são montados e feitos para inativação ou atenuação de um gene que está lá no genoma, tá? Então, existem plasmídios que são para o knockdown e o knockout, que a gente mostrou, e existem plasmídios que são para fazer expressão homóloga, expressão heteróloga, né? Para que você, quando você deseja que aquele gene seja expresso. E quando você deseja inativar um gene que está lá no genoma, você usa os plasmídios para knockdown e para knockout, tá? Beleza. Então, já selecionei o meu gene de interesse, já selecionei qual plataforma eu vou produzir, peguei aqui o plasmídio que eu vou usar para inserir o meu gene de interesse, depois inserir na bactéria, mas esse gene de interesse vai ser produzido, a expressão dele vai ser regulada por quem? Quem é que regula a expressão de um gene? Se um gene não tiver promotor, eu não vou expressar a minha região, né, a ser transcrita. Lembrem disso, todo gene precisa de um promotor, região que vai ser transcrita, que pode ser também, né, uma região que codifica uma proteína, e região terminadora. Isso forma um gene. Então, no meu plasmídio, vai ter justamente isso. Não só a minha região codificadora de interesse, mas eu vou ter que ter um promotor e uma região terminadora, correto? Se eu seleciono um promotor para produzir a minha proteína, eu posso selecionar o promotor que eu quiser, tá, pessoal? Basicamente é isso. Qual promotor você vai usar? Existem diversas opções. E eles vão ser separados em constitutivos e indutivos. Lembram-se disso, né? Nós temos promotores que são constitutivos, genes que são produzidos constitutivamente, e genes que são produzidos de forma induzível, né? Os induzíveis e repressíveis, né, que a gente falou, né, e tudo mais. Então, a gente pode selecionar um promotor, né, que é um promotor que indica que aquele gene vai ser ativo em todas as circunstâncias da célula. Então, eu posso pegar, a gente imita, tudo que eu falei, né, para vocês, é que a gente, da geneticistas aí da área da tecnologia do DNA recombinante, a gente imita o que a natureza traz, né? E a natureza apresenta promotores constitutivos, como a gente conversou, que são os promotores daquelas enzimas que regulam a expressão, né, das enzimas da via glicolítica, por exemplo, que são sempre expressas, são sempre produzidas, não tem condições que a gente não vai precisar e condições que a gente vai precisar dessas proteínas em si, né? Então, a gente pode utilizar promotores iguais a esses que regulam a expressão das enzimas da via glicolítica, então promotores que são constitutivos, tá? E aí a nossa proteína de interesse, ela vai ser produzida de forma constitutiva, conforme a célula for crescendo, for, enfim, né, realizando o seu desenvolvimento. Ao longo de todo o desenvolvimento dela, ela vai estar produzindo de forma igual àquela proteína de interesse. Ou podem ser do tipo indutivos, né? Ou seja, eu preciso fazer algum estímulo, uma condição, né? Adicionar um indutor
para realizar a produção daquela nossa proteína de interesse, da expressão daquele gene de interesse, né? Como, por exemplo, a lactose, né? Lembram lá que eu citei para vocês o Operon-Lac? Então, o Operon-Lac, ele também é utilizado, é colocado dentro desses plasmídios sintéticos, tá? Para serem aí promotores indutivos, né? E eu adicionando lactose lá para aquela célula, ela vai começar a produzir aí sim a minha proteína de interesse. Aqui tem um exemplo, né, de produção, olha, ao longo do tempo, o X é a célula, é a biomassa da célula, né? Ela vai crescendo, né, ao longo do tempo. E a gente tem o nosso produto de interesse, que pode ser a proteína, pode ser um bioproduto, pode ser o beta-caroteno, né, que vai aumentando do mesmo jeito, né, da mesma forma, conforme aumenta a célula, aumenta o produto. Produção, então, sendo associada ao crescimento quando a gente tem um promotor constitutivo. Quando a gente tem um promotor indutivo, dependendo do momento em que eu faça a indução, que eu faço o estímulo, né, aí sim é que a gente vai ter a produção do produto de interesse, tá? Então, esses pontos aqui são os pontos em que foi adicionado o indutor. E aí sim, né, eu vou produzir. O que isso é importante, professora? Bom, o produto que você está produzindo, seja uma proteína, seja um bioproduto de interesse, ele é tóxico para a célula? Porque se ele for tóxico para a célula, ela não pode produzir enquanto ela está crescendo, porque ela vai morrer. Mas se ele for tóxico para a célula, você pode crescer a célula e depois induzir, e aí ela vai produzir. Mas ela já cresceu, tá bom? E, claro, você tem que colocar um promotor que vai ser compatível com a plataforma de expressão. Então, não adianta você pegar um promotor que eu encontrei uma determinada espécie, mas não vai ser reconhecido pelo maquinário de RNA polimerase daquela espécie que você está produzindo, entendeu? Então, isso está relacionado à plataforma de expressão. Se eu estou usando uma bactéria como plataforma de expressão, eu vou pegar promotores, usar promotores que essa bactéria reconhece, que já estão no genoma dela. E agora, ao final, para finalizar, como que a gente monta uma construção gênica de interesse? Então, selecionamos o nosso gene de interesse, ou que a gente quer que seja nocauteado, né? A gente falou disso. Então, selecionamos o nosso gene de interesse, selecionamos qual plataforma eu vou produzir, selecionamos o plasmídio que eu vou usar para poder colocar o meu gene de interesse e o promotor que vai estar nesse plasmídio, se vai ser constitutivo, se vai ser indutivo. Selecionei tudo. Mas como é que eu vou montar essa construção, gente? Como é que vocês manipulam? Como é que o geneticista manipula o DNA? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Então, vou dar uma luz aqui para vocês. A gente vai utilizar as enzimas, as proteínas, como eu falei, copiamos tudo que está na natureza. Na natureza, nós temos enzimas que agem sobre o DNA, que agem cortando o DNA, agem colando o DNA, agem fazendo a polimerização, a síntese do DNA, né? Então, a gente vai utilizar essas enzimas. A gente tem essas enzimas como reagentes, né, lá no laboratório, e a gente consegue fazer, então, justamente essa manipulação do DNA. As enzimas de restrição, né, são as enzimas que a gente chama que são as nossas tesouras, né, que fazem o corte de DNA. Elas recortam DNA em posições específicas, dependendo da sequência. Então, eu tenho lá no meu DNA, se eu tenho uma sequência como essa daqui, eu tenho uma enzima, que é chamada aqui, por exemplo, uma enzima chamada SHO1, que vai reconhecer essa sequência específica e vai fazer um corte exatamente onde está essa sequência. Tá? Cada enzima, são diversas, né, que já foram isoladas, né, vão reconhecer sequências específicas para fazer justamente esse recorte, agir como tesouras. Então, assim, eu consigo pegar o meu plasmídio de interesse, né, então eu tenho lá um promotor de interesse, eu tenho uma região em que eu quero recortar daquele plasmídio para inserir o meu gene de interesse, correto? Para formar a minha construção que eu vou inserir na minha plataforma de expressão. Então, eu uso a enzima de restrição como tesoura, ela vai recortar especificamente numa região, não vai picotar o DNA inteiro, ela vai cortar exatamente numa região específica minha de interesse, né? E aí, por exemplo, consigo recortar esse meu plasmídio de interesse e inserir o meu gene. Mas como é que você insere esse gene, professora? Aí eu tenho que colar, né? Se eu recortei e agora eu quero botar o meu gene, eu tenho que fazer uma colagem. E para colar, a gente vai usar as enzimas de ligação, né? São as ligases. Lembram das ligases? A ligase que também age lá durante a replicação, lá no finalzinho, selando, né?
depois na replicação do DNA, então a gente pega e usa esse tipo de enzima também, a ligase, que é responsável pela colagem do DNA. Então, se eu fui lá, cortei em um determinado ponto o meu plasmídio, vou colar, então, especificamente lá na região, ó, vejam que ela faz uma complementarização de uma sequência com outra, e aí depois essa enzima ligase, ela consegue fazer selar, né, essa ligação e então ligar, por exemplo, meu gene de interesse em um plasmídio, tá? Além disso, a gente tem também, né, professora, mas como é que você consegue chegar nesse gene aí de interesse, né? O gene de interesse, ele tá lá no genoma do organismo, no nosso organismo doador. Mas como é que eu chego a ter a isolar esse gene de interesse? Bom, aqui tem um exemplo. Por exemplo, eu tenho meu organismo doador, que é um fungo filamentoso, vamos dizer. Então, eu tenho esse fungo filamentoso, eu vou fazer a extração do DNA genômico dele. Isso é feito com kits, né? A gente faz todo um protocolo para extrair, abrir a célula, romper a célula e extrair especificamente o genoma das células desse organismo, tá? Então, eu faço uma extração do DNA genômico. Nesse DNA genômico desse organismo, do meu organismo doador, tem um gene específico e uma posiçãozinha lá daquele DNA genômico que eu quero, que é de meu interesse, correto? Como é que eu vou especificamente chegar lá naquele gene? Lembram da aula que eu dei para vocês, né? Que eu falei sobre PCR, sobre a polimerização em cadeia, né? Da polimerase? Desculpa, da reação em cadeia da polimerase, o PCR, né? No PCR, justamente é isso que acontece. A gente usa a polimerase, as enzimas de polimerização, tá? Que vão amplificar, que vão então replicar a minha região de interesse especificamente, né? Lembra, a gente monta os primers de forma a especificamente ter uma região lá que é a minha região de interesse para ser amplificada, né? Para ser replicada. Então, numa PCR, eu boto o DNA genômico, boto os primers específicos que vão lá na região do DNA-alvo, vão se anelar e, né, a polimerase consegue, então, fazer a amplificação e aí eu vou ter justamente só moléculas do meu gene de interesse, tá? Depois da minha reação. E aí eu pego essas moléculas aí de interesse, pego o gene de interesse, faço a inserção no plasmídio, usando o quê? Enzima de restrição e ligase, né? E aí, depois dessa inserção do gene no plasmídio, pronto, tá pronto. A minha construção gênica está pronta para fazer a inserção no meu organismo, que vai ser o receptor, né? Que vai receber esse transgene, né? No caso aqui, por exemplo, uma bactéria, que vai ser a plataforma de expressão, de produção, tá? Então, esse processo aqui, né, é um processo de obtenção de um gene de interesse, né, a partir de um isolamento do DNA do organismo em que está presente esse gene, tá? Mas também existe uma outra opção, que é realizar essa síntese de sequências, da sequência que você quiser. A sequência que você quiser, você tem a sequência que você quer produzir, que está associada àquele gene, se você sabe qual é a sequência, e isso por métodos de bioinformática hoje é fácil de se fazer. Se você tem a sequência que você sabe que você quer, você não precisa fazer todo esse processo. Você pode entrar em contato com empresas que fazem essa produção, essa síntese, tá? Desse DNA. Elas têm equipamentos que sintetizam DNA sintético, né? Não partem de um organismo, de um DNA genômico, tá? Mas tem um alto custo associado a essa produção, a essa síntese, tá? Aqui a gente tem um custo aí menor. Então, as duas coisas são utilizadas hoje, tá, pessoal? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. A gente terminou aí no horário da aula de hoje, né? Explicar um pouquinho da tecnologia do DNA recombinante. Eu trabalho com isso bastante, então eu queria trazer para vocês um pouco disso também. E o interessante de falar bastante disso é porque isso está cada vez mais no nosso dia a dia, na nossa rotina, os alimentos transgênicos, os organismos geneticamente modificados para a produção, de tudo que a gente utiliza hoje, muitas coisas são obtidas hoje a partir dos organismos geneticamente modificados, e a tendência é que isso aumente cada vez mais, tá? Tem aumentado muito nos últimos anos, tá? A produção das vacinas também utiliza a tecnologia do DNA recombinante hoje, em muita quantidade. Então, quis trazer um pouco uma luz para vocês compreenderem um pouco melhor, né, desses assuntos, né, que vão estar presentes aí no dia a dia de vocês e com
com os recursos que a gente teve, com as aulas que a gente teve aí ao longo da disciplina, né? A gente tem as bases para compreender justamente isso, tá? Vamos lá. Vamos então para falar um pouquinho agora no final da aula, a gente vai falar um pouquinho de terapia gênica, tá? É um tópico interessante, achei que talvez fosse interessante a gente trazer aqui, tá? Então, a gente falou das doenças genéticas, né? E a gente pensa muito, né, no tratamento dessas doenças, né? Como tratar? Existem várias formas de tratar, né? As dietas, por exemplo, restritiva para fenilcetonúria. Existem vários fármacos que podem ajudar, né, nessas doenças genéticas. Existem o que a gente chama de biofármacos, né? Que são aí, né? Vocês viram, né? Que a PAH não tinha a função dela, no caso, quando a pessoa tinha fenilcetonúria. Existem hoje, não necessariamente para fenilcetonúria, né? Mas existem hoje, quando você tem uma condição genética em que uma enzima não funciona, você tem como se alimentar, né? Desculpa, se alimentar, fazer uma formulação, né? Para aquele indivíduo de um biofármaco, né? Então, aquele indivíduo tomar aquela enzima, né? Que ele tem defeito, né? Um dos casos, por exemplo, a intolerância à lactose, em vários casos, acaba sendo isso, né? A pessoa usa aquele Lac Day, que a gente chama, né? Tomando a enzima, né? Que falta para aquele indivíduo para fazer a digestão correta ali da lactose, tá? Então, existem várias formas de você tratar as doenças genéticas, né? E dentre essas formas, a gente tem a terapia gênica, tá? A terapia gênica, ela tá começando, né? Ela tá num princípio, num início, vamos dizer assim, tá? Mas o que seria a terapia gênica? É o tratamento, né, de um distúrbio genético pela introdução de um elemento genético. Então, ao invés de estar introduzindo ali um fármaco químico, né, ou um biofármaco, né, uma enzima, uma proteína, a pessoa tem que tomar aquela proteína, aquela enzima, né? Ao invés disso, você trazer um elemento genético para tentar compensar aquela falha genética que aquele indivíduo apresenta, né? Aquele distúrbio genético, tá? Então, nesse caso da terapia genética, o DNA, ele age ali como um agente farmacológico, tá? E, né, uma das histórias aí de sucesso, na verdade, a pioneira, né, nesse caso, foi a terapia gênica humana que tratou aí as doenças aí de imunodeficiência combinada grave, tá? A CID, tá? Essa doença é conhecida, muito conhecida como a doença do menino da bolha, né? Nos anos 70, havia um casal, né, que havia tido mais de um filho que tinham essa doença e que morreram muito cedo, né? Porque eles têm uma imunodeficiência grave, então quer dizer, eles têm aí uma baixa capacidade de lidar com infecções normais que a gente lidar ao longo do nosso dia, e quando teve o nascimento de um novo filho desse casal, lá nos anos 70, os cientistas, né, resolveram botar esse menino, né, em um ambiente controlado. Então, ele nasceu e foi colocado em um ambiente controlado, né, em que você tinha aí uma filtragem do ar para que ele não tivesse essa exposição a infecções de uma maneira geral, tá? E por isso esse indivíduo, né, ele viveu ali até os 12 anos, né, o que não era nem um pouco possível para indivíduos que apresentavam essa doença. Ele viveu ali até os 12 anos quando foi feito aí um transplante, né, para tentar reverter essa doença, né, porque está associada às células, né, imunológicas que são produzidas pela nossa medula. Então foi feito um transplante de medula nesse indivíduo, mas ele não sobreviveu a esse transplante, né? O transplante tem vários problemas associados a ele, né, de resposta e tudo mais. E depois disso, né, depois que esse caso aconteceu lá em 1970, né, continuou se estudando a CID bastante, né, e na década de 1990, que tiveram aí as primeiras histórias, né, primeiros relatos, né, de terapias gênicas com relação à CID. A gente já vai falar um pouquinho mais disso. Mas é importante a gente, quando pensa na terapia gênica, né? Então, poxa, então a gente consegue, se a gente conseguiu fazer isso com a CID, a gente vai conseguir fazer isso com todas as doenças gênicas, né? É possível se fazer com absolutamente todas as doenças genéticas? Bom, não é possível fazer com todas, tá? Existem muitos estudos que são necessários para se chegar à possibilidade de chegar em realmente, de fato, num protocolo, num tratamento, né? De terapia gênica.
E aí a gente tem aí uns requerimentos, né, para que essa doença gênica possa ser tratada dessa forma, tá? Dentre esses requerimentos, aqui nessa tabela a gente traz, né? A expressão gênica, ela tem que ser suficientemente entendida. Então, vocês lembram da parte de expressão gênica, né? Então, se a gente tem uma doença gênica, eu sei que ela está associada a esse gene, ou mais de um, né? Eu tenho certeza que ela está associada a esse gene. Como que ocorre a expressão desse gene? Quais proteínas estão influenciando na expressão daquele gene? A gente sabe que temos, né, diversos processos que acontecem para que ocorra a expressão ao final. Temos toda a regulação gênica que acontece ali também. Então, entender completamente, né, a expressão gênica está associada àquela doença, tá? Compreender se é possível fazer uma transferência desses genes para as células-alvo. Então, por exemplo, né, se essa doença, a CID, ela estava ali associada às células que estavam associadas ao sistema imunológico. Então, você tinha lá as células do sistema imunológico que acabavam, né, por estar associadas a essa célula. Então, as células-alvo eram essas, especificamente, tá? Então, a gente consegue alterar essas células em específico? Que células são essas, entendeu? São células que têm uma duração grande no organismo ou não, tá? Então, identificar se essas células-alvo são possíveis de serem aí alteradas, tá? Identificar qual é entender, compreender completamente, né, a patogênese, né, como que essa doença, né, quais são os danos que essa doença causa nesse organismo, né? Muitas vezes a gente sabe que uma doença, essa doença está associada a esse dano aqui, mas não necessariamente ela está associada somente a um dano, né? Existem outros pontos em que ela pode acabar influenciando também, né? A gente falou um pouco da pleiotropia, né? Um gene dá várias voltas, né? Então, lembrem um pouco disso, da pleiotropia. Um gene pode estar associado a mais de um fenótipo. Então, a gente tem que estar bem compreendido que se você vai fazer uma alteração em um gene específico, será que ele vai fazer uma alteração somente, né, naquilo que você está estudando ou em demais, tá? Em demais fenótipos. Então, entender completamente essa patogênese. Essa doença, ela influencia nesse fenótipo aqui, principalmente, mas também influencia aqui e tudo mais. O gene relevante, né, que está associado àquela doença, né, ele tem que ser clonado, a gente tem que conseguir ter estudado ele, né, em determinados organismos, né, enfim, né, muito estudo ali, né, científico em relação àquele gene relevante, ele tem que ser identificado, clonado, entendido, compreendido, tá? A gente tem que ter, né, para ter terapia gênica funcionar, né, então você vai fazer uma alteração, né, vai trazer um DNA para aquele indivíduo. Será que ele vai conseguir expressar aquele DNA de forma apropriada, no momento apropriado, para então você ter uma resposta para essa terapia? Tudo isso também tem que ser avaliado, tá? E por quanto tempo vai durar essa expressão, né? Então, você vai fazer essa terapia gênica hoje, ela vai durar meses, anos, muitos anos, a vida toda daquele paciente, né? Isso tudo tem que ser estudado para verificar se é viável, né, de fazer, tá? As células-alvos têm que ser completamente conhecidas, tá? Além disso, tem um outro requerimento que eu observei, né? Não está aqui no quadro, mas é muito falado. Essa doença, ela não tem outros tipos de forma de você fazer o tratamento dessa doença. Então, se a doença chega a ter um tratamento que seja mais simples, com um biofármaco, com um tratamento mais barato também, né? Muitas vezes, né? Então, essa doença ela não é uma doença interessante da gente trazer uma terapia gênica para ela. Então, se a gente não conseguiu, com nenhum outro tipo de fármaco, né, curar ou amenizar ou trazer qualidade de vida para um paciente que tem aquela doença gênica, então que são as doenças que são mais estudadas para se formar essas terapias gênicas, tá? Lembrando que, né, a terapia gênica ela é uma tecnologia muito cara, né, de se fazer. Então, não existe muito, né, uma vontade muito grande das empresas farmacêuticas, né, de investirem nisso, né? E fora que as doenças genéticas, como a gente estava estudando aqui, muitas delas, né, são raras, né? Várias delas são raras. Então,
vão ter um apelo ainda menor de investimento até para pesquisa relacionada com elas, tá? E também, né, na parte de desenvolvimento dessas terapias gênicas, tá? Então, tudo isso vai influenciar em quais vão ser as doenças genéticas que vão estar sendo aí desenvolvidas as terapias gênicas e quais não. E aí, voltando a falar desse caso pioneiro de terapia gênica da CID, né? A CID, então, essa imunodeficiência aguda, é um distúrbio autossômico recessivo, tá? É uma doença monogênica. Ela é causada por mutações em um gene de uma enzima chamada adenosina desaminase, a ADA, tá? A sigla dela é ADA. Então, não entrei muito em detalhes, né? Mas essa enzima, quando você tem essa mutação, né? Esse alelo recessivo, né? Que traz a mutação dessa enzima, em homozigose principalmente, você vai ter completamente ali, né? O seu sistema imune não vai funcionar, né? Vamos dizer assim, em relação às infecções, tá? Então, a inatividade dessa enzima, né? Então, ela não estando presente ali, atuando de forma normal, essas células, né? Que são as nossas células de defesa, os leucócitos, tá? Eles vão ser incapazes de realizar a resposta imunológica normal, tá? Então, como é que funcionou, né? Lá nos anos 90, começou-se a estudar, né? Não tinha uma forma de tratamento para esses indivíduos que nasciam com essa doença, com a CID, né? Apenas, né, colocar em ambiente controlado, né? Não é considerado um tipo de tratamento, né? A pessoa não tem uma qualidade de vida. Então, eles fizeram o primeiro caso de terapia gênica. Como é que isso foi feito? Como é que isso é feito em muitos casos? Tá claro que vão existir variações, eu vou explicar só dessa forma aqui, mas existem várias formas de se fazer, várias tecnologias, tá? Vamos lá. Nesse caso aqui, a gente tem, né, o gene que é relevante, né, para a CID é o gene da enzima ADA, correto? Então, como é que eles fizeram? Você tem lá o gene normal, né? Sem a mutação, um gene da ADA normal, sem a mutação. Então, uma sequência de DNA que codifica a ADA, né? Normal. Ela vai ser produzida, né? Dentro de uma bactéria, inicialmente, né? Então, a gente vai trabalhar com a bactéria para que ela produza esse gene específico, tá? Depois, esse gene, né? Esse DNA que contém a ADA normal, ele vai ser transferido para uma partícula viral. Por que você vai usar essa partícula viral de um retrovírus, tá? É um retrovírus geneticamente inativado, ou seja, ele não é capaz de gerar uma doença, né, viral, tá? Ele vai estar inativado, ele vai estar apenas carregando o DNA da ADA normal, tá? Só vocês lembrarem um pouco também, né? Diversas vacinas, né? Utilizam muito dessa tecnologia. Você trazer lá um vírus inativado, dentro desse vírus você colocar um DNA, né? Que vai produzir as proteínas que você precisa produzir para ter a resposta imunológica, né? E aquele vírus não causa a doença. Então, isso é muito utilizado para a produção de vacinas, esse tipo de tecnologia, tá? Mas nesse caso aqui, o que a gente está fazendo é botando o DNA para essa enzima ADA, tá? Então, aqui eu tenho o DNA da ADA e aí eu faço o quê? Eu removo daquele paciente, o paciente que tem a CID, né? O problema dele está lá nos leucócitos, né? Então, eu peguei lá as células T, né? Essas células imunológicas. Então, fiz a remoção dessas células T lá da medula daquele paciente, tá? Então, essas células T desse paciente, o que elas apresentam? Elas apresentam um DNA, né? Mas elas apresentam um DNA que tem a ADA com a modificação, com a alteração, com a mutação que faz com que essa ADA não funcione. Eu vou lá e infecto essas células daquele paciente com esse vírus, tá? Então, eu pego esse vírus e infecto as células daquele paciente, aquele DNA que tem a ADA normal é adicionado. Então, quando a gente tem a infecção, né, pensando na infecção viral de uma forma geral, né, o vírus ele coloca o seu genoma ali dentro da célula, a célula integra aquele genoma viral dentro do seu genoma. Se fosse uma infecção viral normal, o que aconteceria é que a célula ficaria produzindo mais daquele vírus, né, e aí a infecção acontece. Nesse caso aqui, esse vírus está inativado. Ele, na verdade, ele só está carregando esse DNA da ADA
e ele vai conseguir fazer com que esse DNA seja incorporado no genoma dessas células, tá? Então, essas células elas vão estar ali normais, mas agora elas estão carregando um DNA para a ADA normal. Elas são capazes agora de produzir a proteína ADA normal, tá? Então, essas células aqui, então, modificadas, vejam que ela agora tem esse DNAzinho, né? Elas vão crescer e vão ter lá no seu núcleo, junto do seu DNA normal, elas vão ter também esse DNA para ADA. Então, essas células agora modificadas, então agora capazes de produzir a ADA, são então novamente inseridas no paciente. Então, você vai e transplanta elas de volta, elas são reimplantadas, tá? Qual a diferença disso para a gente fazer, por exemplo, mas se a gente fizer o transplante, né? Um transplante de medula, né? Acaba sendo isso, né? Você tira a medula, as células de um paciente, da medula de um paciente, e transfere para um paciente que é compatível, correto? A diferença aqui é que, primeiro, para você conseguir um indivíduo compatível com você para o transplante de medula, não sei se vocês, né, devem saber disso, que é muito difícil de se conseguir. Além disso, mesmo conseguindo um indivíduo compatível, tá? Existem problemas, né? Você tem um indivíduo que é compatível, mas você tem uma resposta ali, porque tem uma célula que é diferente, tá? Um genoma diferente do seu, né? Então, existem ainda muita rejeição. Você tem esse tipo de transplante, né? De um indivíduo para outro, existem muitos problemas associados, né? E isso para um indivíduo que tem CID, né? Que já tem um sistema imune já muito debilitado, né? Isso acaba sendo muito difícil, que foi o que aconteceu com esse menino lá, que aos 12 anos fez, né, o transplante de medula e não foi bem sucedido, tá? Nesse caso aqui, você vai estar fazendo um tipo de transplante, mas são das células que são do próprio paciente. A única diferença é que está produzindo agora a ADA normal, tá? Então, esses tipos, né, de transplante que foram feitos, né, usando a terapia gênica dessa forma aqui que está sendo mostrada, fizeram com que esses indivíduos, então, né, realmente conseguissem, né, então, eles conseguiram, né? Isso aqui eu já falei, né? Então, utilizando esse tipo de abordagem, esses pacientes eles realmente foram curados da sua doença. Então, foi feito lá no início da vida daquele indivíduo com CID, tá? A primeira mulher, o primeiro indivíduo, né, em que foi realizado esse tratamento é essa menina aqui, em 1991, tá? Em 1991, ela foi a primeira. Aos 4 anos, ela fez esse transplante, tá? E depois disso, né, por vários anos, ela teve ali vamos dizer assim, um fenótipo normal, né? Ela teve ali uma resposta imunológica normal, tá? Lembrando que quando a gente está nesses ensaios pré-clínicos, né, nesses testes, né, nesse caso aqui, né, da terapia gênica, era algo que estava começando, né? Então os indivíduos eles eram voluntários em relação a fazer, né, esses testes, tá? Então eles vão sendo acompanhados, tá? Então isso que é o importante, né? Esses indivíduos então faz a terapia gênica e eles seguem sendo acompanhados. Então ela seguiu sendo acompanhada ao longo de vários meses e o que foi visto é que ela conseguia produzir a proteína ADA e conseguia ali ter a resposta imunológica normal, tá? Essa daqui é uma foto dela em 2013, tá? Teve uma vida normal. Porém, a terapia gênica ela tem algumas dificuldades, tá? Associadas a ela. Não são só maravilhas, né? E por isso, né, a gente tem ainda poucos casos, né, de terapias gênicas que são possíveis, né, de ser utilizadas ainda hoje, tá? A primeira limitação, que foi o que aconteceu com esse ensaio pioneiro, tá? É o curto prazo da eficiência. Então, essa menina aqui, que teve, né, foi a primeira a ser utilizada para essa terapia gênica, desse caso da CID, ela funcionou ali por alguns meses, por alguns anos, funcionou a expressão, ela continuou expressando a ADA, tá? Mas chegou um determinado momento em que, né, de certa forma, ela parou de expressar. Ou aquelas células, né, elas foram substituídas por células normais, né, normais daquele indivíduo, né, que então não produziam a ADA. Então, ela teve aí, então, essa terapia gênica, ela funcionou por um período e depois não mais, tá? O que aconteceu com a CID, especificamente, é que depois disso, né, depois desse momento, na verdade, se descobriu um medicamento, um biofármaco, né, uma forma de
remediar, né, a se alimentando, a pessoa utilizando aquela enzima, né, como biofármaco, e conseguia reverter esse caso da CID. Então, essa menina, ela foi utilizada, né, para terapia gênica por algum período e depois ela utilizou esse biofármaco e por isso hoje ela tem uma vida normal, tá? Então, foi um caso bem sucedido, mas que caiu ali na dificuldade do curto prazo de eficiência, tá? E esse curto prazo de eficiência, ele não é muito interessante, né? Porque a gente pensa, mas se foi alguns anos, de anos em anos ela pode fazer uma inserção de novas células, né? Primeiro, em relação ao custo, não é muito viável, né? De que isso aconteça. Mas não só em relação ao custo, porque existe um custo também ali para a pessoa fazer esse transplante, né? Esse tipo de implante, né, dessas células, mesmo sendo células da própria pessoa, que tiveram aí uma resposta muito boa, mas não é muito viável você fazer um transplante a cada 2 anos, né? Vamos dizer assim, tá? Então, o curto prazo de eficiência da terapia gênica é uma limitação muito grande, tá? Só para fechar esse primeiro tópico, esse caso aí pioneiro. A Iris me trouxe uma pergunta em relação se a CID ela é semelhante ao HIV, né, que é o vírus da imunodeficiência humana, tá? Não é exatamente idêntico, né, Iris, mas o HIV ele tem como alvo essas células aqui, tá? A diferença é que a pessoa que tem a CID, ela produz células que não funcionam para proteger o organismo, tá? Ela mesma produz células que não funcionam para proteger o organismo. A pessoa que tem HIV, ela produz células que funcionam para proteger o seu organismo, mas quando são infectadas pelo vírus HIV, elas vão sendo destruídas, tá? Elas vão sendo ali destruídas pelo vírus. O vírus infecta essas células e aí continua ali, né, no seu fase ali dos seus ciclos, né, virais, ele vai destruindo aos poucos o sistema imune daquela pessoa, se ela não fizer o tratamento, né, que mantém a carga viral baixa para que ela possa, para que as células, né, parem de ser, né, destruídas, né, deterioradas ao longo do tempo, tá? Então é um pouquinho diferente. Aqui a gente está falando realmente do indivíduo produzindo células que não conseguem proteger o organismo por conta da falta dessa proteína aqui, tá? Dessa enzima, tá? O HIV, o que ele faz é destruir essas células. Ele infecta a célula e destrói aquela célula. Depois infecta outra e destrói aquela célula. Aí você vai tendo o seu sistema imune aí deteriorado ao longo do tempo, tá? Mas se você faz o tratamento lá, mantém a taxa baixa do vírus, né? Você ainda consegue ter uma sobrevida, na verdade, ter uma vida normal hoje, né? Hoje o tratamento da HIV ele é bem positivo, né? Não existe uma cura, mas existe um tratamento. Deu para entender, Iris, a diferença? Bom, agora falando de uma outra dificuldade da terapia gênica, né? O curto prazo de eficiência, a gente falou. Existem também a possibilidade aí dos efeitos colaterais acontecerem. Então, diversos testes pré-clínicos, esses testes mais voluntários e tudo mais, né? Observou-se efeitos colaterais, como, por exemplo, né, se a gente está inserindo um DNA modificado numa célula, né? Você está inserindo um DNA naquela célula, depois você reimplanta aquela célula naquele paciente, né? A inserção de um DNA modificado lá no genoma, né? A inserção dele, ele aumenta ali a possibilidade de acontecer mutações, tá? Porque na hora de se inserir, ele pode estar se inserindo em que lugar ele vai se inserir exatamente, né? Como ele vai se inserir, a inserção daquele DNA ali no genoma daquela célula pode causar aí, traz uma frequência maior, vamos dizer assim, de mutações. Mutações ocorrem normalmente, a gente já sabe disso, né? Estudamos isso. Mas elas podem ser mais frequentes de acordo com condições, né? E uma dessas é justamente isso, a inserção de DNA modificado, né? E tudo mais. E isso, né? Aumentando aí, então, a frequência de mutações, você tem aí um aumento no risco de desenvolver câncer, tá? Então, diversas terapias, né, que foram ali, né, e se iniciaram os primeiros testes clínicos, e em algumas delas foram observados esses efeitos colaterais. No caso da CID, tá? Teve um tipo de terapia, né, que foi feita para um outro tipo de CID, né? A gente falou aqui da CID, né, dessa proteína ADA e tudo mais, que é uma autossômica
recessiva, mas tem um outro tipo de CID que é obtido também a partir de uma outra modificação em um outro gene, tá? E nesse tipo de terapia gênica que foi desenvolvida para esse tipo de CID, tá? Alguns pacientes eles desenvolveram a leucemia aguda de linfócitos T. A leucemia é um tipo de câncer, né? Um câncer das células aí imunológicas, né? E eles tiveram o mesmo tipo, né, de câncer foi observado em alguns desses pacientes. Se eu não me engano, foram 14 pacientes que foram tratados nesse teste aí clínico. E funcionou muito bem por diversos anos, né? Teve um prazo de eficiência interessantíssimo para esses pacientes, mas ali 4 pacientes, se eu não me engano, apresentaram, depois de alguns anos, apresentaram essa leucemia aguda de linfócitos T, tá? Então, essas dificuldades é que acabam fazendo com que a terapia gênica ela caminhe numa forma mais lenta, né? Porque a gente tem que realmente se assegurar, né, que não vão ter aí os efeitos colaterais, né, que ela vai ser um tratamento seguro para os indivíduos, para que se possa, então, disponibilizar, né, esse tipo de terapia como uma terapia, enfim, né, como um protocolo que pode ser utilizado, né, que pode ser disponibilizado para a população em geral, tá? Mas não vou falar só das dificuldades, não, tá? Enfim, né? Em relação a CID, não funcionou muito bem. Esse outro tipo de CID teve efeitos colaterais, mas tiveram outros casos, né? Diversas doenças, então, entraram naqueles requisitos que a gente viu e puderam ser estudadas para terapia gênica, tá? E chegaram em ensaios clínicos e tudo mais. Tá? E várias delas foram bem-sucedidas, tá? E tiveram perspectivas muito boas de que se pode ter, então, né, utilizar elas de formas seguras. Como, por exemplo, para alguns tipos de cegueira congênita, tá? Essa aqui, que é a amorose congênita de Leber tipo 2, tá? É uma doença genética, né, que causa cegueira congênita, tá? Uma mutação num gene, né, que expressa lá, né, nas células epiteliais pigmentares da retina. Então, as células que estão lá na nossa retina, né, elas produzem um pigmento, tá? Que é importante para a gente conseguir enxergar, tá? E aí, no caso, uma mutação nesse gene, né, não vai conseguir produzir esse pigmento de forma normal para que a pessoa tenha, né, a visão normal, tá? Mas o interessante, por exemplo, dessa alteração, dessa doença genética, é que ela acomete também outros mamíferos, como, por exemplo, cachorros. Então, vão sendo utilizados, né, modelos de estudos para se chegar até entender que aquela terapia gênica é segura para ser usada em humanos, tá? Não é um teste qualquer que é feito de forma, né? Tudo ciência aqui, né? Muito bem embasado para que se possa chegar nos testes clínicos, tá? Então, por exemplo, eles começaram a fazer esses testes com cachorros, tá? E começaram a fazer a terapia gênica e observaram de forma bem sucedida, tá? Os ensaios em cachorros. E depois disso, né, os primeiros testes clínicos, né, em seres humanos para essa condição aqui foram em 2008. Tá? E essas pessoas que foram tratadas lá em 2008 até hoje, né, têm ainda uma eficiência de tratamento. Então, aquela questão do curto prazo, né, em alguns casos ela não vai acontecer, em alguns casos ela vai durar bastante, né, a terapia em si, tá? Então, tiveram uma grande eficiência do tratamento, eles fizeram os testes clínicos sempre realizando primeiro em um olho e no outro não, para conseguir enxergar, entender a diferença, né, da terapia, se ela estava fazendo diferença ou não. E esses indivíduos, né, no olho que tinha sido tratado com essa terapia gênica, né, então inserindo nessas células da retina, né, o gene para esse gene, né, o gene normal, né, para a produção do pigmento que era necessário, né, mostraram então uma eficiência. Eles foram começando a reduzir essa cegueira congênita, né, a conseguir enxergar muito melhor, terem qualidade de vida, conseguirem do que tinham antes, né, com a cegueira então congênita aí, tá? Um outro caso também é essa doença aqui de Canavan, que foi um distúrbio neurodegenerativo autossômico recessivo, também teve terapias gênicas bem sucedidas para ele, com perspectivas bastante boas, tá? Então, assim, quais são as perspectivas? Nós temos dificuldades, mas ela continua sendo, né, muito estudada, existem muitos avanços também nas tecnologias de DNA recombinante que ajudam, né, que essas terapias sejam feitas. Então, a modificação ela acaba acontecendo, né? Mas hoje a gente consegue controlar muito mais onde ela vai ocorrer, como ela vai ocorrer, né? As técnicas elas acabam se aperfeiçoando, né?
E então elas vêm sendo estudadas, as terapias gênicas, para diversos tipos de doenças genéticas. Como eu falei, da forma como eu falei, né, que a gente tem algumas doenças que são mais raras, então os investimentos para que se estudem essas doenças são menores, né, porque você tem um interesse menor econômico mesmo, né, das farmacêuticas, tá? Mas diversas doenças genéticas, né, são muito, vamos dizer assim, né, não são exatamente tão raras, né? Aparecem muito, como por exemplo, né, a que é mais estudada, né, para a doença que é mais estudada para terapia gênica hoje é o câncer, tá? Então aqui está sendo mostrado um estudo de 2017 que mostra aí os testes clínicos, né, de terapia gênica para determinadas doenças gênicas. Então aqui a gente vê que mais da metade deles são feitos com doenças de câncer, tá? Então 65% aí para doenças de câncer, né, de diferentes tipos, tá? E demais também, tá? De doenças monogênicas, infecciosas também, cardiovasculares, né, inflamatórias, oculares, né? As oculares eu já acabei de mostrar um exemplo e tudo mais, tá? A maioria desses testes clínicos, né, que vêm sendo feitos, eles ainda estão numa fase 1, então 56% ainda estão numa fase 1, então estão caminhando, estão lá no iniciozinho, né, tá? E poucos deles vão estar na fase já 5, né? Enfim, são diversas fases de testes clínicos para que você consiga, então, determinar que aquilo, o tratamento daquela forma, ele é seguro, ele pode ser liberado para a população em geral. Mas existe uma expectativa muito grande que daqui a alguns anos, né, a gente tenha aí cada vez mais opções de terapias gênicas, né, para essas doenças, tá? Para todas as doenças que têm aí uma base genética, tá? Bom, pessoal, por hoje era só isso.